E aí, pessoal, aqui é o Senhor D e nós somos a Quinta Parede. O filme de hoje se chama Viagem de Chihiro, do diretor Hayao Miyazaki, e ele é do estúdio Ghibli. Então, fala aí, pessoal. Aqui é Enzo, continuando desempregado, né? E cursando faculdade de cinema porque ainda é a única faculdade que eu consigo pagar. Sobre a viagem de Chihiro, esse filme é um filme bem doido, mas é legal. Onde uma menina avisa para os pais para não entrar. Quando você tiver um filho e seu filho fala assim, não entre, não entre, escute isso, escute seu filho, ele tem razão, entendeu? Porque senão você pode virar porco e virar comida numa casa de banho. Então, ouça seus filhos, né? Se você não tem filho, você terá um filho ainda, porque amaldiçoo com o filho. Não consegue, né? Não consegue, né? Assista Veste Hero. E dublado. Ou legendado, não sei. Mas assista dublado, porque falaram que é bom. Então, acho que antes de a gente falar sobre até o local em si, como ela chega aquele mundo mágico, fantasioso, com criaturas mágicas, com criaturas diferentes, né? Eu acho bom também eu falar um pouco sobre a personalidade da Chihiro. Ela é uma personagem que ela é uma garota tímida, ela não é uma pessoa aventureira, né? Como a gente costuma ver normalmente em filmes assim que as pessoas chegam num novo mundo, nós temos um protagonista meio que aventureiro, aquele protagonista que ele desvenda o local, né? Ele sai para desvendar, às vezes não por opção própria, claro, às vezes ele tem que fazer isso para sair do lugar, mas no caso dela foi diferente. Ela passa a trabalhar no lugar como uma forma de permanecer no lugar enquanto ela enquanto ela conquista, né, a possibilidade de sair dali. E o anime, o filme, né, no decorrer dele, ele vai caracterizando cada vez mais a personalidade dela. Essa personalidade já foi citada, mas mostra também de uma forma boa, porque ela consegue mudar as pessoas, mudar alguns personagens, ela consegue transformar algumas coisas naquele lugar. Perfeito, cara. Eu acho que o ponto realmente é esse. Esse é o ponto principal do filme, né? Como você falou, a maioria dos protagonistas nesse tipo de obra, eles são excêntricos, digamos assim, tem personalidade forte. Mas a Chihiro, ela não tem nada de especial. Ela é só uma garota. Ela é só uma criança que está insatisfeita porque ela está se mudando, né? Contra a vontade dela. Recebe um buquê de flores. Inclusive, essa frase que ela fala no início do filme é muito impactante, né? O primeiro buquê de flores que recebi é de despedida. Tipo, uau, nossa, beleza. E realmente o filme ele traz o crescimento da personagem de uma criança que ela é insegura, que ela é tímida, para uma pessoa que ela puxa as responsabilidades para si e realmente cresce como pessoa e como personagem. Fala galera, aqui que tá falando é Bruno Libestini. Vamos falar um pouquinho desse anime, nessa animação aí, que eu achei bem. Eu achei uma viagem muito De Chihiro. louca. Eu achei uma viagem muito louca, né? Que é baseado na história onde, como vocês falaram, da mudança da onde a Chihiro estava ambientado contra a sua vontade. Porém, como ela era uma criança, ela tem que, né, seguir, obedecer as escolhas dos seus pais. Eu acho que a animação trata de algumas questões muito interessantes que eu acredito que vamos comentar ao decorrer do podcast. Mas eu acredito que o que me chamou muita atenção foi a questão de uma criação de uma identidade. Porque ao decorrer da animação, a Chihiro,
vai passando por etapas que ela vai criando a sua identidade, porque quando inicia, a Chihiro é uma criança com medos, repleta de medos, e eu acho que ó, no início eu acho que só focou nessa questão, que é uma criança que muito medrosa, e ao decorrer da animação, ao decorrer da toda a história, ela vai criando uma identidade muito positiva. Mano, eu gostei da animação, tipo, mostra a Chihiro, toda a time e tal. E isso o que Douglas, acho que foi Douglas que falou, sobre o buquê de flores, né, que ela recebe, que é um buquê de despedidas. E quando ela recebe esse buquê, né, de despedidas, porque ela está se mudando para outra cidade e tal. E daí seu pai erra o caminho e para em uma ponte, que a ponte está fechada por uma estátua, né? Um negócio lá que é da religião, que eles até falam no filme que ela pergunta o que é aquilo, porém eu esqueci agora. Porque eu esqueci das coisas. E aí É um eles. altar, pô. Que É as um pessoas altar, mas. fazem. Mas tem um. Ela fala um nome lá, tipo, do que é realmente. E aí. E daí eles atravessam a ponte e vão para outra dimensão, assim. Não sei, pode dizer por isso, para outra dimensão, né, mano? Um mundo mágico. É um mundo mágico, né? Um negócio assim, encantador, que não é tão encantador. E dá pra aquele mundo mágico, mano. Tipo, quebra tudo que o filme no início do filme mostra, né? Uma outra tímida ali e tal. Ela recebe um buquê de flores e daí ela vai parar nesse mundo, que esse mundo é meio que o mundo dos espíritos, tá ligado? E um buquê de flores, de despedida, espíritos, como se fosse um negócio de despedida de morte, tá? Porque normalmente quando as pessoas morrem, né? A gente joga flores, buquês pra ela porra, na cova, né? E daí eu meio que raciocinei assim, esse início do filme, né? Não, sim, mas tipo. Isso inclusive se relaciona em um ponto da trama, cara, que tipo, eu vou falar quando a gente for tratar sobre personagens, né, e tudo mais. Mas, então, sobre essa realidade, para onde é que ela vai, né? Primeiro, o que acontece com ela também, né? Tipo, como você falou, como o nosso querido amigo Enzo, ele descreveu na sinopse, os pais dela são movidos por um apetite, literalmente um apetite, de descobrir qual era aquele ambiente que eles estavam indo. E eles se veem diante de um banquete e se deliciam nesse banquete. Só que o que acontece é que é como se aquilo fosse amaldiçoado, né? E eles viram porcos, sabe? Viram porcos e a Chihiro ela vai para um lugar que ela não deveria ir, que é justamente esse mundo mágico que vocês falaram, de espíritos, que é uma casa de banho. Então, o objetivo dela no filme se torna transformar os pais dela de volta ao normal. E aí, como todo jovem brasileiro, quando completa 18 anos, ela vai trabalhar. A única diferença é que ela tinha 10, óbvio. E trabalho aí, infantil. eu acho que isso já dá pra gente. Assim, quero fazer uma pergunta aqui, que agora me veio a dúvida. O que você quer dizer com objetivo? Não, o objetivo, que foi justamente o que eu falei, o objetivo dela no filme. Qual a meta dela? A meta dela é transformar os pais dela de volta. Sim, pronto, agora eu entendi. Entendeu? Então, como que foi falado sobre os pais dela, a gente começa, como já foi apontado, né? É o objetivo dela é salvar os pais, sendo que eu acho que a minha visão do tema central do filme, os pais, porque esse filme, ele, na verdade, ele abre para várias interpretações, mas os pais, eles são o primeiro ponto que tocam no principal ponto do filme, que na verdade eu vou discorrer um pouco mais pra frente, mas os pais, digamos assim, é a primeira pista daquilo que eu compreendi que a obra ela quis passar.
E também nesse momento nós já podemos falar de um personagem, né, que é um dos principais personagens, o principal auxiliador da Chihiro, que é o Haku, né? Nesse momento o Haku ele aparece, que ela tá lá no mundo, ela não sabe o que ela vai fazer, ela está desaparecendo, e do nada aparece um guri, tá ligado? Que aí se dispõe a ajudar ela, já conhecendo ela, e ela não conhece ele. Então aí nós temos o primeiro mistériozinho do filme. Quem é Haku? Por que Haku conhece Chihiro? De onde Haku surgiu? E como Haku chegou lá? Porque as únicas crianças, né, do mundo ali, tirando o bebezão, né, que tem o bebezão também. Mas tipo, Feio, horrível. tirando o bebezão, eles são as únicas crianças, né? Então, como o Haku chegou ali? Então, são várias perguntas que surgem com o aparecimento do garoto, né? Haku formado em Hogwarts, né? Menino bruxo, menino que manja das magias, né? É aquele verdadeiro dragão branco dos olhos azuis. Spoiler. Mas tudo bem. Mas, inclusive, o lance que vocês falaram que vocês brincaram, né, da carteira assinada e tudo mais. Esse, inclusive, é um ponto importante, cara, porque vocês assistiram o filme e vocês perceberam isso. A partir do momento que ela assina o contrato, ela perde o nome dela. Ela vira Sen, ela não vira mais Chihiro. O que, tipo, de uma certa forma de se interpretar aquela ação seria como se ela estivesse morrendo mesmo, como se ela estivesse fazendo a passagem para aquele mundo, né? E inclusive o Haku, ele aponta isso para ela: nunca esqueça do seu nome, porque se você esquecer do seu nome, você não vai conseguir voltar para o seu mundo. Sim, mano, sobre isso, né, de não esquecer o nome, tem religiões, né, no México mesmo, tem um negócio de quando você esquece um ente querido que morreu, meio que ele não tem a paz no céu, né, assim por dizer. Então, eu não pesquisei, né, mas deve ter também acho que é japonês, né, deve ter na religião do Japão uma parada assim, entendeu? Quando você esquece um ente querido e tal, você pode se perder no mundo dos mortos. Deve, sei lá, pode ter essa relação, né? No filme, dois filmes mexicanos que mostra isso, o Festa no Céu e tem o outro que eu esqueci agora o nome. E daí pode... acontece. E daí pode ter uma pegada de Hero, mano. Eu achei muito legal isso, né? E mostra outro personagem, né? Que também é um personagem que, como vai controlar, que assim, manipula tudo aquilo, né? Querendo ou não. É a Yubaba. Yubaba, né? Yubaba. Quando seu brother fala pra você: mano, Yubaba. Olá. Nossa. Boa. Meu Deus do céu. Yubaba. Eu não consegui agora, velho. Yubaba, mano. O filme, ele tem muita coisa religiosa, no meu caso, no religiosa, eu acho. E também faz muita crítica social, tá ligado? Sobre meio que como o social, sobre os 7 pecados capitais, tá ligado? Não sei, eu senti uma conexão entre umas paradas assim, tá ligado? Uma viagem bem louca. Tempo, com consumismo também, né? O lance dos pais dela e tal. Sim, a gula, né? Os pais dela, a gula, gula, ganância. A Yubaba, a ganância. E tipo, e isso puxa, na verdade, uma interpretação minha em relação ao filme como um todo. Mas vamos continuar falando dos personagens, né? Yubaba é a agiota. E ela é uma personagem muito interessante. Porque ela não é uma vilã, ela não é uma antagonista, sabe? Ela é uma mulher que toma conta. Só que ela apesar de ser má, ela não é aquilo que impossibilita
a Chihiro de conseguir completar todo o trajeto dela, a jornada de herói de Chihiro, vamos falar assim, né? É porque é como se fosse uma jornada de herói. Ela chega em um mundo desconhecido, aprende muitas coisas e tal, e sai de lá completamente diferente, né? Então, e o Baba, ela não é um personagem unilateral. Ela, apesar de ter a parte ruim dela como administradora do local e tal, e de modo que ela permite Chihiro ficar lá, mas ela, claro, ela não quer que ninguém saia daquele mundo, mas ainda assim ela permite a possibilidade, né? Na verdade, o mundo ele tem algumas regras e ela segue essas regras, né? Então ela sabe que ela não pode ultrapassar e ela não ultrapassa, e de modo que ela também reconhece o trabalho de Chihiro. Isso é interessante. Porque em momentos do filme no qual o Chihiro ela se destaca e o Baba ela consegue ver também aquele momento de destaque, né? Então ela não é uma personagem de todo modo ruim, né? Eu acho que é interessante esse ponto, porque o filme ele mostra um pouco isso. Ninguém é com o sem rosto, é uma outra representação, já um outro personagem que eu tô falando, né? Já puxando para um outro personagem, que é o sem rosto, que ele aparentemente é bom, e aí depois ele acaba se mostrando ruim, voltando a ser bom, tá ligado? Então, o filme ele mostra um pouco disso, sobre aparência, sobre o que alguém aparenta ser e ela não é, entendeu? O monstro sujo, como é o nome? O monstro do pântano, como é o nome daquele diacho? O Ele é bicho um deus fedendo. dos Kamiki, o O nome quê? dele. Kamiki. É porque você assistiu o Legendado, irmão. Fala o nome dublado aí. Ah, não sei não, velho. É Espírito do Rio. É o espírito do rio, mas eles descobrem depois que é o espírito do rio, né? Porque na verdade ele entra sendo, vamos falar, espírito da sujeira. Vamos falar assim. Fedorento. O fedorento. Aí ele Normalmente entra, em Baza. Não sei se eu viajei nessa questão, que eu acho que o filme faz uma crítica à questão do ambiente, dos problemas ambientais que o mundo sofre. Sim, com Também. certeza. Com certeza. Também. Quando ele A partir do despeja momento lá, né? sim. Também. Mano, tem que você o filme ele toca em comentou, muitos John. pontos. Oi. O do sem rosto que você comentou, não sei se você, já adiantando um pouquinho, não sei se foi só eu que percebi isso, mas a questão do sem rosto é que dentro do tempo, acho que daquela que podemos se dizer que, eu esqueci o nome, daquele local lá É casa de banho. da casa de banho, ele tem uma personalidade totalmente diferente quando ele está fora. Acho que aquela casa de banho traz o lado sombrio dele, e quando ele está fora, ele demonstra ser tem uma personalidade totalmente pacífica, totalmente diferente. Sim, pô, mas tipo, esse lance da personalidade não é por causa do lugar, é por causa das pessoas, entendeu? Ele, tipo, é uma representação muito clara da ganância das pessoas. Você vê que ele tá sempre tentando as pessoas, tentando a Chihiro primeiro, né, com os bagulho lá d'água, e depois tentando o pessoal que trabalha lá com ouro, né, todo mundo fascinado com aquilo. Então você percebe que ele só faz mal para alguém quando a pessoa ela sucumbe aos seus desejos mais obscuros, né? E tudo mais, não sei, fama, enfim, qualquer coisa assim. Então, quando ele tá fora daquele ambiente, quando ele tá na natureza, digamos assim, não tem ninguém para ele contaminar, digamos assim, porque são só espíritos. Mano, Eu acho que é o lugar. Eu acho que é o lugar. Nesse ponto aí eu discordo. Mas aí, pra eu falar disso, eu acho melhor a gente acabar de falar dos personagens. Porque aí eu vou trazer minha abordagem sobre o filme, essa parte aí do lugar e tal, da Tá casa bom. de banho. Mas aí, continue aí. Eu quero falar sobre o Kamaji. O Kamaji, após o Haku, sei lá, você fala como você quiser, treloso, por isso. Aí depois do Haku, ele é a primeira pessoa que auxilia a Chihiro, né? Ela fala, tipo, você vira aquela porta ali, entra ali, desce as escadas, correndo no pique, pá,
E aí você pede trabalho a ele com força. Mesmo se ele recusar a assinar sua carteira, você vai lá e você insiste, tá ligado, mano? É isso aí. E aí, e ele ajuda ela. Tipo, você espera, tipo, vai ser um cara que, pela aparência dele, né, ele tem 6 mãos. E aí, tipo, ele parece ser ranzinza, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, tipo, ele auxilia ela, ele apresenta a Lin pra ela, né, pra levar ela lá pra cima pra conversar com a Yubaba a primeira vez, pra assinar o contrato. Em outros momentos do filme também ele auxilia muito ela, em relação ao Haku, tal. Tem um momento que ele cobre ela também, enfim. Eu gostei muito dele, eu acho que ele é o personagem mais bondoso daquele filme. Mano, eu acho assim, velho, o filme, né? E tem um E bigodão. de forma geral, sabe, os personagens assim. Eu acho que o filme, ele trata cada personagem de uma forma de que a primeira impressão seja a pior ou a boa. Por exemplo, em Yubaba, né? Você tem a impressão dela má, né? Porque o Haku esconde a Chihiro para Yubaba não vê e tal, como se ela fosse um perigo. E durante o filme você vê que, tipo assim, ela tem seu lado ruim, mas também ela tem seu lado bom, tá ligado? Tipo, ela admite, eu tenho minhas obrigações, eu sou responsável, tenho que cumprir. Ela reconhece o trabalho de Chihiro, como a gente comentou, né? O Sem Rosto, né? Ele aparentemente, como ele se mostra, ele se mostra neutro, né? O personagem tá ali, depois ele se mostra uma pessoa bondosa, depois ele se mostra uma pessoa má, né? Então, a primeira impressão que você tem nele, o cara é bondoso, tá oferecendo as fichas de essência, né? Pensei que fosse narguilha aquele negócio. Isso, Essência essência, eu falei essa essência da nega, a Chihiro mostra tímida e depois no decorrer do filme ela vai tirando isso dela. Então, tipo assim, o filme, pelos personagens, né, eu acho que ele quer mostrar, tipo assim, a primeira impressão que você tem, sabe? Qual a primeira impressão que você tem na pessoa e depois o que aquela pessoa se torna para você. Ela é aquilo que você viu primeiramente ou ela era outra pessoa? Nada a ver do que você pensou, sabe? E isso é uma coisa que a gente carrega muito na nossa sociedade, entendeu? Então, eu achei muito interessante isso. E pelo que eu entendi, né? Achei bem interessante. Tem a questão também de você arcar com suas responsabilidades. Eu acho que traz um pouco de no momento que Haku tem que fazer determinadas coisas que pode ser ruim ou não, pode ser considerada ruim ou não, mas tem uma passagem que ele fala para dando já um spoiler, Uma passagem bíblica, né? ele fala para Chihiro assim: nunca se esqueça que eu sou seu amigo. Foi algo desse tipo, desse nível, que ele tem as obrigações dele, então tipo a questão da disciplina dele ter que fazer mesmo sendo contra a vontade dele. A questão também da Yubaba, que ela aparentemente traz um contexto de todo um sistema aonde mesmo tendo lá pontos bons e ruins, eles têm todo aquele mecanismo de sempre estar fiel ali em fazer as suas obrigações, tudo aquilo que está determinado aos papéis deles. Cara, eu acho que a melhor personagem para representar isso que o Enzo falou é a Zeniba. Porque ela é a irmã gêmea da Yubaba, entendeu? E, tipo, a primeira impressão que você tem dela, sabe, tipo, é horrível. E aí depois, quando você conhece mais sobre ela, você fica, tipo, nossa, velho, ela é o completo oposto. E, tipo, você já percebe isso no lugar que ela mora. Eu quero Sim. que alguém comente isso. A diferença, sabe? Tipo, da extravagância. Porque aí o Baba é todo extravagante, aquele lugar que ela mora é todo luxuoso, tipo, várias salas, vários corredores e tudo mais. E aí, tipo, quando você chega na Zeniba, é um pântano do Shrek. É uma fazenda, velho. É uma casa simples, entendeu, mano? E o Baba, com toda a cena que ela se mostra, toda a cena, velho, toda a cena que ela se mostra, praticamente 99%, ela tá
ela mostra as joias, né? Mostra os anéis, o brinco, que são muito evidentes. Mostra ela contando dinheiro, com dinheiro. Sabe? É aquele negócio assim, ganancioso. Eu posso, sabe? Eu sou rica, eu sou uma pessoa gananciosa, ambiciosa, tudo mais. E a. Como é o nome? Como é? Zeniba. Zeniba. A Zeniba, ela apresenta primeiramente como eu mesmo falei, meu Deus do céu, tem alguém pior que a Yubaba. Ela aparentemente ela parece uma pessoa, um personagem ruim, né? É o vilão e tal. Mas depois não, velho. Ela é muito simples, muito gentil, pelo lugar que ela mora, né? Até a recepção, né? A recepção das duas com a Chihiro. Você vê que a recepção da Yubaba foi totalmente uma recepção agressiva. Tipo, ela puxa a Chihiro pra ela. E a Yubaba não, a Yubaba leva a lanterna, né? Uma lanterna mágica lá que vai guiando ela nos caminhos, tudo bonitinho, sabe? Pô, Toda uma atenção, sabe? Tipo, como acontece, né, mano? Às vezes a gente chega na casa dos outros, ele tá tratando bem, às vezes ele tá chegando na casa dos outros e ele tá tratando mal, tá ligado? sim, E sendo que, tipo, na primeira situação, a Chihiro, ela não fez nada de errado, ela só tava lá. E na segunda situação, tinha uma hostilidade por trás, porque o Haku, ele tinha roubado uma coisa que era da Zeniba, entendeu? Então, tipo, você vê os contrastes das personagens mesmo. É interessante que no próprio processo de criação do estúdio Ghibli, eles têm essa eles têm esse cuidado do manual. O, o diretor que é o como é? O Hayao Miyazaki, Miyazaki. vou falar só assim, né? Miyagi, mestre Miyagi. 何をさん O quê? karate aqui karate aqui O diretor, que é o Miyazaki, que ele é diretor e ele é um dos 4 fundadores do estúdio, né? E aí ele mesmo fala sobre essa questão desse processo de composição, né? Ele fala que mesmo depois de surgir as tecnologias e tal, eles têm um apreço pelo manual, né? Pela ilustração na mão, na raiz, digamos assim, o 2D, aquele amor pelo 2D também, que eles trazem até hoje, todas as animações deles são 2D, né? Então é um conceito, na verdade. O Estúdio Ghibli, ele tem um conceito de trabalho. Se você assistir todos os filmes eu não assisti, mas tipo os que eu assisti, você vê que são obras diferentes em narrativa, em composição, mas ao mesmo tempo elas se assemelham, tá ligado? Você vê que elas saem do mesmo lugar. E tanto em qualidade de imagem, quanto em pequenas características de como eles lidam com as histórias, né? Mantém a essência, né, mano? A gente tá saindo um pouquinho do. Pera, rapidinho, só pra eu concluir aqui, Bruno, é sério. Rapidão. E daí o que acontece? Manter essa identidade, né, mano? Porque o que acontece hoje, tipo assim, nem, as grandes empresas até que não. Mas empresas que começaram, tem algumas que começaram bem, tem sua identidade, né? E depois lança um filme, lança um anime, lança um desenho que meio que perde, sabe? Meio que, tipo assim, tá entrando efeito manada. Só tá fazendo aquilo porque os outros também estão fazendo e tá fazendo sucesso, entendeu? Perde a sua essência. E o estúdio Ghibli, né? Ele, mano, mas ele não perde isso, não. Ele já é antigo, né, mano? Acho que a primeira produção foi em 1998, Não, eu acho. 83, se eu não me engano. 83, né? Se eu não me engano. Ele foi fundado em 81, o primeiro filme é de 83. Você vai fazer uma crítica, já que estamos fazendo a análise dos personagens, eu só queria fazer uma crítica que gostaria também que vocês comentassem a respeito. É de uma personagem que se eu não me engano, o nome dela é Lin, que ela é uma trabalhadora, eu acho que ela é uma zeladora, que ela, se a gente analisar, ela também é humana, porém a obra não traz não traz nenhuma coisa que demonstre que a forma que ela chegou lá, que ela está lá. Pelo menos eu não tive, não percebi nada do filme que demonstrasse o porquê ela estaria lá. Porque ela também é humana. Não sei se vocês analisaram a questão dela.
Sobre isso, cara, bem lembrado, mano. A gente acabou pulando o meu que ela. Mas, verdade, se você observar nos personagens do filme, nas mulheres pelo menos, ela é a que mais parece humana, né? Que tem estrutura e tudo mais, a que mais parece humana. E outra, porque você consegue ver o mundo real, né? O mundo físico, né? Se for dizer. E ela fala, né, que ela quer juntar dinheiro pra ir pra lá, como se ela tivesse uma ligação. E ela é a única personagem que fala isso, do que quer sair dali. Que Então, tipo até assim, o filme até traz uma característica física que diferencia isso, é que as outras mulheres, podemos dizer que as outras mulheres tem, eu acho que, se eu não me engano, tem duas marcas vermelhas na região da testa. E ela não apresenta essa questão física. E também traz essa questão que você acabou de dizer aí, Enzo. eu não Agora, percebi a marca na testa, não. só uma coisa que eu queria falar é que, tipo, em alguns pequenos momentos aparecem algumas outras personagens humanas também. Tipo, naquele momento em que Chihiro ela chega, né, que ela vai receber o uniforme, tem uma humana dormindo. E eu queria falar mais uma coisa, aquela visão dela, pelo menos ao meu ver, ali não é o mundo real não, tá ligado? Ali é uma outra parte do mundo, porque você percebe que o mundo não é só aquilo ali. Pela própria explicação deles, você pode pegar trem, você pode pegar coisa, tá ligado? E tem um barco que você vê no momento, um barco que chega com várias pessoas, tipo, pertencentes àquele mundo que veio de um outro lugar. Eu acho que ela pensa, eu acho que, Enzo, esse ponto que você tocou, eu acho que pode ser algo assim, ó, no consciente dela, ela tem algo, tá ligado? Que associa aquilo que ela vê à realidade, tá ligado? Eu acho que pode ser isso. Mas. Mas, Uma tipo, vida cada um melhor, tem né, sua... mano? Como? Uma vida melhor, porque ela Sim, trabalha pra caramba é lá, isso né, também, velho? isso. Ela quer uma vida melhor também, conseguir um outro trabalho, porque a gente vê que aquele mundo ele tem outras formas de funcionar. Na cidade tem outras lojas, tem outras coisas, então você percebe que não se resume ali, não. Ali é um universo mesmo de verdade, tá ligado? Mano, eu falei sobre Alice o mundo físico, por quê? Porque pegando sobre os espíritos, né? Tipo, a passagem. Você vê que os espíritos, eles só aparecem de noite. De dia eles não aparecem, né? É só quando tá escurecendo o dia. E o filme já mostra isso logo no início. E aí esse barco chega com o espírito. Tanto que quando a galera tá descendo, né? É que toma a verdadeira forma. E daí eu entendi como um mundo físico, porque seria a passagem, sabe? Tipo, os caras já estão mortos lá, eles já não tem nada. E daí como eles chegam no mundo no mundo lá, né? Da casa de banho e tal, é como se a forma dele, a alma dele tomasse forma ali, entendeu? Tipo uma parada dessa. Não sei se eu tô Massa, viajando, mas foi isso que eu entendi, massa. entendeu? Não, massa. Eu não entendi tinha esse também, ponto mas de eu Eu vista, não, não. eu não entendi muito bem, não. Eu não tinha esse Desculpa. ponto de vista, não. Mas. Tipo, pra Bruno entender. Porque é o seguinte, Bruno. Tipo assim, no nosso mundo, a gente é errado, beleza? Daí acontece. Algumas pessoas, tem algumas religiões que dizem, né? Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que eu vi isso em algum lugar. Que tem um verdade que, na verdade, seu corpo não é sua alma, entendeu? Tipo, a forma de sua alma é totalmente diferente da forma do seu corpo, né? Tanto que tem esse negócio, né? Que a pessoa tem alma, é uma pessoa má físico, a alma dela é uma monstruosa, é uma alma feia, né? Então, quando você sai do mundo físico e vem para o mundo do além, os caras começam a transformar, né? A sua verdadeira alma começa a aparecer. Tipo, eles estão saindo do mundo físico, do físico para o mundo espiritual, sabe? Uma parada assim. Isso é comum, velho. Se você assistir Naruto, por exemplo, tem quando... Naruto é foda, né? Naruto, né, tem o... Nossa, eu esqueci. Logo antes do pau lá de Naruto e Sasuke, quando eles invadem o esconderijo de Orochimaru, tem um cara lá que ele é todo esquisito, todo corcunda, e daí ele muda de forma e tal.
meio que tipo assim, transformação do mundo físico, o cara podia ser algo espiritual. Tem vários filmes, vários desenhos que mostram Entendi. bastante isso. Entendeu? Foi isso que eu entendi, entendeu? Ainda bem que eu não tô viajando só. Não, Eu não tinha, realmente eu não tinha pensado nessa perspectiva. Eu não Também não, é tinha. interessante. Mas, então, vou puxar algo que Enzo falou para falar um pouco sobre todo o desenrolar e a concepção do filme. Enzo falou algo interessante sobre as produtoras, né, que ele fala que com o decorrer do tempo, com o crescimento, né, isso tem um lance a ver com produção, né, no sentido de criar. A gente observa que em muitos animes, principalmente quando é anime de série, né, que são vários episódios, a qualidade dos desenhos cai, etc., por excesso de produção, pela necessidade de produção, que entra uma questão de relação com o mercado, né, ou relação com o consumo, digamos assim, das pessoas. E isso é, para mim, um dos principais, se não o principal ponto do filme. Eu vejo uma grande alegoria ali com respeito a como funciona o capital, a indústria, né, do capital, como as relações de consumo e como a ganância ela é alimentada por esse tipo de relação. Porque assim, ó, vamos lá, para eu explicar tudo isso. Yubaba, né? Quem é Yubaba? Yubaba, ela é a presidente, né? Ela é a dona de uma casa de banho e ela é extremamente gananciosa, como a gente já falou. No momento em que Chihiro chega, ela assina um contrato com o Chihiro e esse contrato faz ela perder, faz Chihiro perder a identidade dela, né? Teoricamente, né? Porque ela perde o nome dela, ela perde. Então, o objetivo dela é fazer com que a garota perca a identidade, assim como todos daquele local já perderam. Então, é aquela coisa, né? Para um local de produção você não. Eles não querem que você necessariamente seja você, tá ligado? Eles querem que você esteja ali para servir a eles. Você ficar naquele local. Você ser, como é que eu posso dizer? O escravo daquele local, tá ligado? Para sempre. Porque esse é o objetivo dela ao mudar o nome das pessoas e a deixar elas naquele lugar. E é uma coisa interessante também que eu andei pesquisando, que 100 ela é um número, né? Então, tipo, você passa a não ser uma pessoa, você passa a ser um número no lugar, tá ligado? Você passa a ser mais uma quantidade. E aí a gente observa uma estrutura também, porque ela é a presidente, ela é a gananciosa, só que em relação essa relação é como se isso discorresse dela a todos os demais trabalhadores, porque todos são gananciosos. Mas por que todos são gananciosos? Porque o nosso sistema ele faz com que todos sejamos gananciosos, tá ligado? Um sistema que faz o consumo, que prioriza o consumo, que prioriza a produção, como ela faz. Não, tá chegando cliente, tem cliente, como ela faz todo momento, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar ouro, tá ligado? Então, um sistema que prioriza o consumo, ele torna todos gananciosos. Vocês estão pegando a minha linha? Sim. E aí, essa é a principal alegoria que eu vejo. E aí eu falo um pouco do sem rosto, que a gente falou. Falei, não, eu acho que é a casa. Por que a casa? Porque pra mim a casa de banho... Do lance da Chihiro e da Yubaba é que estagiário só se fode. E aí também, né? E aí só pra falar um pouco do sem rosto, porque eu falo que o local, né? Porque ali é como se fosse uma empresa. É uma empresa, na verdade. É uma empresa, é uma indústria. Então, tipo, a partir do momento que alguém está introduzido naquele lugar, ele está dentro daquela relação, tá ligado? Ou como consumidor, ou como alguém que fornece, ou como um trabalhador, mas ele está ali dentro. Então, se ele está ali dentro, ele passa a fazer parte daquilo. Então, foi o que aconteceu com o Sem Rosto, que quando ele passou a fazer parte daquilo, ele passou a querer
literalmente, né, engolir as pessoas. E aí, talvez a gente fale assim, porque as pessoas eram gananciosas e passou a ganância para ele. Mas a gente observa naquele primeiro momento, né, em que ele já oferece o ouro na intenção de engolir, tá ligado? Então, é um lance que, pelo menos é a minha percepção. E aí, de modo geral, essa é a percepção que eu tenho. E a Chihiro, ela não se submete àquilo, porque ela acaba não esquecendo a identidade dela, e o Haku, ele não demonstra essa ganância, mas porque eu pelo menos eu vejo que ele tem todo um lance de controle, né, que ele já sofre mesmo. Ele é um personagem feito para ser diferente dos outros, né? Porque ele é a mão direita de... Eu tô falando pra caramba, né? Porque ele é a mão direita de Yubaba. Ele é o braço direito de Yubaba e ele é controlado... Ele é o único que é realmente controlado por ela, né? Sim, pô, mas tem uma coisa. Tipo, duas coisas, na verdade. A primeira, o Haku, ele em nenhum momento ele teve na presença do Sem Rosto. O único momento que ele teve foi quando ele e a Chihiro estavam passando pela ponte, tá? Presença diretamente, cara a cara, ele nunca teve. E quando ele vai buscar? Não, mas eu não tô falando de ele estar com o Sem Rosto. Eu falo em relação às pessoas do local. O Haku tá focado em só realizar suas tarefas por estar sendo controlado. Então, por estar sendo controlado, não deixa nenhuma brecha de ele estar tendo contato com essa questão de ganância. E o único ponto que torna ele mais humano na minha perspectiva. Eu vou por etapas, viu? Eu vou pegar a onda de John. John falou sobre o capitalismo, primeiramente. E, mano, isso é evidente, o capitalismo ali. Muito, de cara. Tipo, de cara e depois do ocorrer do filme. Por que acontece? A Yubaba, ela tá no topo da casa de banho, entendeu? Porque ela é a líder, ela tá no topo. Os funcionários estão ali pelo meio, entendeu? Do topo pra baixo. Pronto. O Kamaji, né? Ele tá no subsolo. E você vê que ele tá no subsolo, você não vê ele falar de dinheiro, mexer em dinheiro, você não vê nada. Você vê um mero funcionário, né, que está na base da pirâmide, fornecendo essências, que você vai ter o básico. O que é que ele tem o básico ali? Ele tem água, comida e uma coisa para morar. Pronto, é isso que ele tem, ligado? E isso é a forma do capitalismo. Você tem a base, que se vai dar o essencial para aquela base se manter, para continuar trabalhando para mim. Bom, você vai ter um meio, que é os funcionários e tal, né? Os cozinheiros, a pessoa que arruma, né? Tem umas garotas lá que eu acho que faz um negócio ali dentro, mas tudo bem. E aí, né? Concordo. Tem a Yubaba, tá ligado? Então, sobre o capitalismo, John, eu concordo completamente sobre isso. Pra mim, isso já está evidenciado desde a primeira cena, onde os pais entram no alto do consumismo. Sim, mano, é a ganância do homem, né? Consumir, você vê que eles estão comendo ali. Ganância, né? E tal. O segundo ponto que você falou, que eu até me perdi aqui agora, Pô, John, me lembra o que você falou depois, velho? Sobre o Sem Rosto, eu acho. Sobre o Sem Rosto. O Sem Rosto, eu acho o seguinte, eu acho que ele é aquela pessoa que é meio assim... Pessoa. O Bruno. Pessoa. Pô, mano, vamos lá, pessoa, né? Ele é o espírito. Eu tô usando pessoa pra dar como exemplo. Né? Mas ele é um espírito, né? Que no mundo real, o que seria o que seria aquilo? É aquela pessoa que chega assim, mano, aquele amigo ruim. Tipo, mano, vamos ali, vamos fazer um negócio, eu vou te oferecer, e você cai naquele negócio. Você acaba virando. Você acaba sucumbindo, né? Ele é o verdadeiro Lúcifer da série, que olha para o olho das pessoas qual o seu maior desejo. E a Chihiro, ela não cai na onda dele. E é por isso que ele se reta, é por isso que ele quer ali. Ele vai atrás dela, não, porque é tipo assim, você não entrou na minha, eu quero que você entre na minha também. Então eu vou te influenciar. Eu concordo que ele possa ser maligno e tudo mais e tal. Mas, tipo, por exemplo, tem uma coisa muito, muito importante. Eu me chamo de satanista de novo por isso. Lá vem. Tem uma coisa sobre espírito que não sei se vocês sabem, mas
um espírito ele só entra se você permitir, tá? Todos os outros espíritos, né, que foram para a casa de banho intencionalmente, eles foram pela porta da frente, né? Porque eles foram para se limpar, para limpar a alma deles e tal, e ficarem hospedados lá. Mas o sem rosto não. O sem rosto ele tava só ali, ó, na cocó e tal. E aí, olhando, observando a Chihiro, inclusive é um pouco perturbador isso, né? Você vê um espírito observando a criança o tempo todo, mas a Chihiro, depois de começar a trabalhar, antes não, depois que ela começou a trabalhar, ela fala: você tá se molhando aí na chuva, né? Mas entra, chega aí, pô, vem cá. E ele entra. E é depois daqui. Mas tipo, o ponto que eu levantei sobre ser culpa das pessoas, porque o que eu observei sobre ele foi como se ele fosse justamente o pecado capital da ganância. Eu não sei se eu viajei muito. Mas porque, foi como eu disse, ele não ataca ninguém porque ele quer, mas porque as pessoas vão sucumbindo. E a partir do momento que ele tem aquela fartura das pessoas, e tipo, as pessoas tem até o momento do banquete, né? Que tipo, ele sai comendo toda hora e tal, e jogando ouro, né? Farto daquilo. Eu acho que é por causa das pessoas, mas eu concordo que possa ser isso também. Mas Porém, eu acho que se a gente fosse definir um antagonista maior, a gente poderia ser a Yubaba, porque tipo, vocês falaram, ela tem momentos que ela se mostra de uma forma, mas se mostra de uma forma bem, de preocupar e tudo mais. Mas vocês têm que lembrar que o lance do trabalho que ela deu para Chihiro foi uma promessa que ela fez. Uma promessa de admitir todo mundo no trabalho, entendeu? E não porque ela quer, porque antes de fazer isso, ela cogita matar a Chihiro mesmo, Sim. sem dó. Transformar num porco, entendeu? Pra ser comida. Sim, mano, mas o que a gente tá falando é sobre que ela tem responsabilidade e depois ela vê o trabalho da Chihiro, tá ligado? E Não, você claro, tem um... sim. Entendeu? Mas você observa que, tipo, quando a Chihiro ela faz alguma coisa errada, alguma coisa que desagrada ela quebra o pau. Entendeu? Sendo que a Chihiro Claro, tem. ela é patroa, tem que quebrar o pau mesmo. Ela é uma Uma CEO incompetente. clássica, pô. Eu tô falando aqui que de capital, então. Ela é a representação do bagulho. Ela é o patrão com liberável. Mas enfim, isso leva a brincando. gente pro final do filme, né? Sim. Vamos lá. Que o momento da ruptura, que a gente vê o Haku como um dragão branco de olhos azuis, com a crina verde, muito bonito, inclusive, muitas pessoas tatuando. E aí ele rouba um artefato, como bom soldado que ele é, um artefato para Yubaba. E ele aparece todo machucado, né? E aí nós conhecemos, como a gente já comentou, a Zaniba, né? Que é a irmã da Yubaba. E o último ato é justamente desenrolar dessa tensão, né? A Chihiro pega um trem, encontra ela lá, né? E tem toda aquela cena final. Ela descobre o nome do Haku, né? Do Haku e tal, e como eles se encontram. Eu não vou falar como ela descobre o nome, porque eu acho que isso é interessante pra galera depois ver o filme esse spoiler e tal. aí não dá, não. Entendeu? Mas vou falar sobre o amor, como você acabou de falar. O filme, essa parte do amor, né? Me conte sobre o amor, cara. Nossa. Bota a música romântica no fundo, vai, John. O amor é algo que arde sem se ver. É ferida. Não. Sendo E A, aí, sendo A ou sendo B. E aí o que acontece? Nesse filme eu achei muito massa. Por quê? O filme mostra ganância, ambição, mostra os 7 pecados capital, tá ligado? E daí acontece, e tá ali o amor, tá ligado? E o amor que quebra tudo, tipo assim, vai começando a quebrar, sabe, as coisas. E isso é importante, né? Mostra que a gente que é uma coisa típica, né? O amor é a coisa mais poderosa do mundo, né? Move montanha. Mas isso é importante, mano. Você ter amor, você ter compaixão com o próximo e tal. Porque se você tem compaixão com o próximo, você, quer ou não, você
acaba tirando aquele mal que você tem dentro de você, né? Aquela ganância, aquela ambição, aquela inveja. As coisas ruins, né? Tipo, você vai mudando, né? Então, o filme traz isso, né? Como eu disse no início, né? Traz várias críticas religiosas, dos 7 pecados capitais, da sociedade, e por aí vai. Então, o fim do filme é importante porque a gente observa todo desenrolar da trama, a gente observa como ela se desenvolve, né, como personagem, como pessoa, como ela acaba tocando outros personagens, como ela acaba, como é que eu posso dizer, mudando outros personagens também. E ela muda não de maneira tradicional, que é aquela maneira, tipo, falada, né? Não é algo que a gente observa assim, que o filme ele tenta explicar pra gente, porque tem filme que gosta de subestimar o espectador, né? Achar que a gente é burro, e aí meio que eles praticamente explicam tudo, né? E a Viagem de Chihiro não. A Viagem de Chihiro, ele deixa você entender, e ele permite que você entenda. Ela consegue mudar as pessoas através das atitudes dela, né, do posicionamento dela, da forma que ela, e ela se deixa ser mudada também. Ela passa a ser uma garota mais responsável, apesar de desastrada, o modo como ela vai trabalhando e tal, ela passa a ser alguém mais responsável, ela passa a ser menos medrosa, entendeu? Porque ela enfrenta algumas questões justamente para conseguir salvar os pais, né? E conseguir salvar os pais, mas também consertar algumas coisas daquele mundo, né? Então acho que esse é o principal trunfo aí do fim, que a saída dela, né? O encontro dela com os pais, aquele finalzinho ali que vocês sabem o que é que eu tô falando, eu acho que ali nem é o ponto principal, mas o ponto principal é o resultado, né? É como ela sai de lá. Porém, não considero o filme com um final feliz. Porque a gente está analisando apenas na perspectiva da Chihiro, da personagem principal. Que ela consegue o seu objetivo, salvar seus pais, porém tem toda uma situação maior. Tem outros humanos que ficaram lá. Então, tipo, analisando na perspectiva em geral, não foi um fim que conseguiu, por exemplo, que a Chihiro salvou o mundo. Não, ela só conseguiu resolver a sua questão. A da galera que já estava naquele contexto, foda-se, tô nem aí. Eu acho isso muito difícil no geral, cara. Geralmente quando tem um filme, me corrijam se eu estiver errado, o final feliz que existe geralmente é pra pessoa, na maioria das vezes, entendeu? Porque um final feliz é uma questão de perspectiva, entendeu? É muito difícil uma criança, tipo, mesmo que seja um filme animado, né, mundo fantástico e pá, é muito difícil uma criança conseguir salvar uma realidade como é aquilo ali. Não, mas são porém, várias tipo criaturas, assim, várias pessoas. Tem obras Sim. que, tipo assim, tem aquela questão de tipo, não é salvar o mundo, mas consegue resolver aquele problema. Um problema que podemos dizer que contamina todo aquele contexto. Eu acho que ela resolveu, sabe? Consegue resolver, não, a questão dela. Porém, tem aquela questão. Eu acho que como o John falou, o comportamento da Chihiro, ele reverbera de várias formas, porque na parte do final, né, eles torcem por ela. Tipo, você já vê um comportamento um pouco diferente até da Yubaba, que ela chama ela de vovó, né, e tudo mais, e aí você vê que alguma coisa mudou ali. Entendeu? Até nos outros funcionários e tal. Então, quem sabe, eu acho que o filme ele não precisa te mostrar isso, não precisa te explicar que ficou tudo bem, porque o clima, quando ela saiu dali, era de festa, era de celebração, era de felicidade. O que quando ela chegou ali era só um vamos trabalhar, vamos lá, vamos fazer os afazeres, entendeu? Nesse sentido, cara. E não muda, não. Acho que foi aquela situação momentânea de todo mundo. Pela pessoa que a Chihiro representava ali naquele lugar,
todo mundo estava feliz por ela conseguir o, conseguir o seu objetivo, que estava ali tentando salvar os pais, mas eu acredito que tipo, ela foi embora e tudo volta ao normal, até porque e a não sei o que lá, aquela véia feia, fala assim que não posso, só vou permitir se acontecer tal coisa e vou abrir uma exceção. Ponto. Vá e foda-se, o resto vai ficar aqui e acabou. Na verdade, ela não abriu uma exceção, cara. Foi uma Ela não exceção, teve- mano. Ela não abriu a exceção. Ela manteve a regra dela e a Chihiro, ela conseguiu acertar. Porque ela falou, você acerta aí quem são seus pais aí. E aí, tipo, ela falou, não tem, meus pais Não, não mas- estão aqui. E aí quebrou a maldição. Não é que a Yubaba, ela foi contra a regra. É que a Chihiro, ela conseguiu, tipo, uma brecha na regra. Não foi a mas Yubaba que fez nada. A Yubaba não ajudou. Mas ela abre uma exceção pra quebrar a regra. Porque o seu filho fala. Não, pô, porque ela tinha feito uma promessa. A regra é que você Mas não pode isso- quebrar a promessa. Mas ela abriu uma brecha para quebrar o sistema todo que eles sempre seguiram fielmente. Pra mim é uma exceção. Peraí, eu não tô Mano, entendendo essa discussão. Tipo, Mano, vocês estão falando sobre tipo- o fato de ela sair do lugar, da possibilidade dela sair do lugar, porque isso existe pra todo mundo. O próprio Haku ele cita também, tá ligado? Mano, Sim, é pra ela lembrar do nome dela. Todo Ela mundo lembrou. tem essa possibilidade. Então, tipo, Mano, não tem o que se discutir. eu acho que o que Bruno tá querendo dizer... Sobre isso que eu tô falando, não sobre outras coisas, mas sobre isso que- especificamente. Se liga, o que Bruno e Douglas estão falando, eu entendi. O que acontece? Ela não abre uma ação para liberar a menina. Viu? Ela fez uma promessa, ela tem uma promessa lá que se a menina acertar, ela tem que liberar independente. Não, pô, na verdade a promessa não é essa. A promessa foi pro Haku. Ela falou, se você trouxer meu bebê, eu liberto a Chihiro e os pais dela. Entendeu? Essa é a promessa. Entendeu? Mas se a menina acertasse, se a menina errasse lá, ela podia. Tipo, ela Não, fala, não, a questão dessa promessa, ela faz essa promessa. Porém, logo quando ele conclui o objetivo, ela mesmo demonstra a ele que não vai fazer isso. Então, tem todo o contexto com o filho dela, que aí o filho dela vai de encontro a ela e fala que se ela não cumprir com a promessa, ele não ia mais gostar dela. E aí ela se sente jogada contra a parede e abre uma exceção, dando a opção dela de tipo, se você identificar seus pais, você tá livre. Então, eu acho que ela abriu uma exceção para tipo, dar uma oportunidade a ela a conseguir a sua resolução, e ela conseguiu. Porém, para mim isso foi uma exceção, que no tanto a galera, as outras pessoas que estavam lá, que se transformaram em porco, continua lá e acabou. Ela conseguiu, vai, de boa. Foi uma exceção que conseguiu sair e vai, porque no tanto que Haku poderia ir embora, mas ele fala, não, em outro momento a gente se encontra. Porque ele sabe que no sistema, ele tem... Por isso que eu falei da questão da disciplina, que apesar de qualquer circunstância, ele tem que seguir as regras daquele ambiente, porque ele poderia ir embora naquele momento. Sim, cara, com certeza. Eu acho que é bom a gente deixar que é de livre interpretação, sabe? Porque esse filme, em várias partes, como o John falou, ele não explica, sabe? Ele simplesmente faz assim, ó. Entenda aí, negão, do jeito que você quiser. E é isso. Eu acho interessante a gente falar quantas paredes a gente dá para esse filme, né? Quantas paredes, porque é importante saber a opinião dos coleguinhas, né? Mas é isso. Vamos lá. Eu quero saber de você, querido amigo Enzo. Quantas paredes você dá para A Viagem de Chihiro? Se você me perguntasse isso assim que eu terminei de assistir o filme, eu ia falar que eu daria 3 paredes e meia. Por que 3 paredes e meia? Porque eu viajei no filme. Tipo assim, eu assisti o filme,
Mas até eu entender tudo que o filme quis passar, eu demorei, entendeu? Então, eu inicialmente achei o filme confuso. Porém, depois que eu fui pensando sobre o filme e tal, eu entendi. Aí eu dou 5 paredes. Agora como você passou pra mim, né, a bola, vou passar agora pra Bruno. Quantas paredes você dá, Bruno? Eu dou 4 paredes e meia. Não, o que eu posso justificar de não dar 5 paredes pelo fato de algumas questões. Nós, eu sei que não precisa ser um filme explicativo, um tutorial, mas teve algumas coisas que deveriam ter, tipo, pelo menos um indício assim de para você entender um pouco, por exemplo, como é a questão da personagem ali que tá lá, não tem nenhuma explicação, no meu ver. E essa viagem dos pais comer e virar polpa, meio, estranho, mas tudo bem, vamos lá. Claro que eu vou dar 5 paredes, eu vou dar 5 paredes, porque 5 paredes rebocadas, com massa corrida, pintada, aquela parede que quando a pessoa acabou de pintar, meu irmão, chegou o amigo falar que já quer botar a mão, tá ligado? De tão bonita que tá. E aí você fala, não bote a mão nessa porcaria. Então, é tipo isso, tá ligado? É um filme que ele é um filme que consegue dialogar muito bem, assim como como algo recreativo, tá ligado? Você vai assistir sem querer entender muito, tá ligado? Se você parar assim, sentar e começar a assistir sem querer entender nada, só a história da menina no mundo de fantasia e tal, que ela vai sair do mundo e tal, você assiste. Se você quiser se aprofundar, você se aprofunda. Então ele consegue se comunicar com todo mundo, tá ligado? E isso é muito massa e com essa narrativa muito bem desenvolvida, e é isso. Como todo podcast, né? Vamos falar agora também sobre as curiosidades, né? Do filme Oi, em si. peraí. Você esqueceu de mim? Eu não dei sim, nota não, cara. Mano, desculpa. É porque você é tão importante que... A gente Nossa. Nossa, pegou É que eu sou pesado, religioso, hein? pô. Eu não gosto de satanista, não. bota isso aí nele Ah, e dá. né? Entendi. Beleza. Perdão. Então, Desculpa. eu vou ser breve. Eu dou 5 paredes limpinhas, com 7 banhos, sabe? Porque eu acho que nesse. Cara, praticamente eu faço das minhas palavras as palavras de John, velho. Tipo, é absurdo, entendeu? E outro ponto que inclusive a gente não comentou muito, né? A gente só passou, que é a questão da qualidade da animação e da mixagem de som, velho. Porque o estúdio Ghibli, as trilhas sonoras desse estúdio são impressionantes até hoje. Existem orquestras reproduzindo as músicas, as trilhas sonoras, esses sons. E a animação, como a gente comentou, ela é impecável até hoje, entendeu? E, enfim, a Chihiro viajou bem pra caralho. É a gente que viaja assistindo, tá ligado? Exatamente. Que trip boa. As curiosidades, né? Enzo tá aí querendo falar, então fale, meu irmão. Jogue duro aí. Poxa, isso que eu já vou falar. Sobre as curiosidades, né? Eu vou estrear aqui com minha curiosidade. Deixa eu pegar aqui minha colinha que eu fiz. Minha curiosidade se trata sobre... Profissionalismo é isso aí. Claro, mano. Roteiro. Minha curiosidade se trata sobre o monstro o monstro não, né? O espírito do rio. Que o Miyazaki, né? Ele teve como inspiração esse espírito, né? A bicicleta saindo desse espírito, porque ele estava limpando um rio uma vez, né? Nessa cidade, e aí ele bicicleta, né? E daí precisou de uma ajuda, né? Realmente para tirar, porque estava muito pesado, acho que por causa da lama, né? Porque é um rio, né? Parece. E daí isso é bem legal quando você traz algo um mundo real, né? Algo que você viveu para um filme, uma animação, um desenho, um jogo, uma parada assim. Eu acho bem legal, né? Sim, com certeza, cara. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? Meio Telecurso 2000. Mas é isso.
O nome original do filme é Sen Toshihiro no Kamikakushin, tá? E o Sen, como o nosso querido amigo John já comentou, significa 1000 ou milhares, né? Tipo, dando todo um sentido a mais para o nome escolhido para Chihiro quando ela vira trabalhadora japonesa, porque brasileira não tá, enfim, senão ia sofrer muito, auxílio, né, e tal. E quando você junta esse Sen e o To, né, tipo, significa casa de banho, sabe? Tipo, esse Sento Chihiro, tipo, significa casa de banho, que é literalmente o lugar onde se passa a maior parte do filme. Maior onda. Casa de banho ou local de prostituição? Dei ideia aí. Agora Largo Doce, né, doce, velho? largo doce, velho. Larga. Uma perspectiva, podemos trazer que aquele ambiente ali é um prostíbulo. É a única visão que eu tenho sobre aquilo ali. Mas justifique. Não, discorra aí, você vai jogar e vai ficar assim. Eu tenho um pensamento sobre isso, mas você que lançou a bola. Eu quero saber, eu trouxe esse questionamento porque eu quero que as pessoas que chegaram até esse ponto do podcast, eu quero que as pessoas que vão assistir ou já assistiu, comente lá na nossa postagem, né, se eu tô falando alguma maluquice ou estão de acordo com o pensamento. Vá, Douglas, falei Comenta sobre. Eu quero saber sobre isso porque eu não vejo muito essa ligação, não. Então eu queria saber agora. A ligação que tem com esse lance de prostituição, inclusive foi uma curiosidade que eu pesquisei também, é que antigamente, na época da China, no Japão, onde era muito popular esse lance de casa de banho, até hoje mas antigamente a prostituição nesses ambientes de casa de banho era muito forte. Entendeu? A prostituição. Então, tipo, essa referência fica implícita no filme. Mas não que tenha algum indício de prostituição no próprio filme. Tipo, é a minha visão, né? Mas como o nosso querido Bruno falou, discorram aí nos comentários, galera. Nos deliciem com suas opiniões. Então, eu vou trazer duas curiosidades, na verdade. A primeira não é nem bem uma curiosidade, né? É um pouco sobre o processo de produção do esqueci o nome do mestre Miyagi. Andar na estrada. Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, seguro. Andar no meio, mais cedo ou mais tarde, te pegam que nem uva. O Miyagi das animações. Miyazaki, pô. Miyazaki. Foi o processo de produção do Miyazaki, que ele normalmente cria os seus roteiros, entre aspas, no próprio decorrer do filme. E assim como foi com Chihiro, né? Com a viagem de Chihiro. Ele só faz os storyboards, né? E aí os storyboards são meio que resuminhos, né, de meio de 5 linhas. E aí ele cria alguns storyboards e aí com esses storyboards ele vai desenvolvendo os roteiros no decorrer de todo o filme, né, no decorrer de toda a animação. E outro lance importante que é interessante a gente mencionar que a Viagem de Chihiro ganhou um Oscar, o Oscar de melhor animação no ano de 2002. E ele se recusou a ir pro Oscar, ele não quis, ele não foi receber. E por que ele não foi receber? Porque ele era contra a guerra do Iraque, meus amigos. E aí ele se recusou a botar o pé nos Estados Unidos, ele falou, não vou naquele lugar não, que ali só tem safado. E aí foi isso. Então, galera, já que nós chegamos até aqui, por favor, nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é o @_quintaparede. O nosso YouTube é Quinta Parede. Você vai achar logo lá nosso logo e os nossos podcasts. Nós estamos hoje no 6º episódio. Então, nós também temos uma conta no Anchor, vocês vão procurar lá Quinta Parede, também vão nos achar. E também temos um Twitter, que tá meio devagar, mas é _Quinta Parede. Então nos sigam nas redes sociais, nós estamos atualizando elas, nós estamos trabalhando elas e em breve nós teremos o nosso podcast em mais plataformas.
Exatamente. E como o Haku, no início do filme, ou no final, fica livre interpretação, deixa para Chihiro, um dia nós vamos, depois disso, vamos nos encontrar. Da quarentena, talvez. Ah, Valeu, é. galera. Valeu. E o próximo filme será? Você já Mano, eu não- nas suas falas, nas falas de John, só falta falar na fala de Douglas Galinha. Mano, eu juro que eu não tô abrindo a boca, eu tô coçando a garganta, daí pode estar saindo som, velho. Não, man. Você tosse, você nem Só falta o seu percebe. chicote.